A chuva fina caía sem trégua sobre as ruas do centro de São Paulo, transformando as luzes dos semáforos em reflexos trêmulos nas poças d'água que se formavam nas calçadas irregulares. O barulho constante dos pneus sobre o asfalto molhado se misturava ao eco abafado dos passos apressados de centenas de pessoas que corriam em busca de abrigo. Era uma daquelas tardes cinzentas de julho que pareciam sugar toda a cor do mundo, deixando apenas tons de melancolia pintados no céu carregado de nuvens pesadas. No meio da multidão que se movia como uma corrente humana desesperada para escapar da garoa insistente, uma figura se destacava pela sua quietude. Maria Fernanda dos Santos, ou simplesmente Maria, como todos a conheciam, empurrava seu carrinho modesto de brigadeiros com uma determinação silenciosa que contrastava com a pressa dos transeuntes ao seu redor. Seus 19 anos carregavam uma maturidade forçada pelas circunstâncias, e seus olhos castanhos, normalmente brilhantes como mel ao sol, agora refletiam a mesma cor acinzentada do céu que se estendia sobre a cidade. O carrinho, pintado de azul desbotado com detalhes em amarelo, que ela mesma havia feito com tinta que sobrou de uma reforma na casa da vizinha, tinha rodas que rangiam a cada movimento. Uma das rodinhas teimava em emperrar, fazendo com que Maria precisasse fazer força extra para manter o carrinho em linha reta. O toldo improvisado com lona plástica transparente protegia apenas parcialmente os docinhos cuidadosamente arranjados em bandejas cobertas com papel alumínio. Cada brigadeiro havia sido feito com suas próprias mãos nas primeiras horas da madrugada, ainda na cozinha apertada do apartamento de 2 cômodos onde morava com a mãe. Dona Conceição, sua mãe de 57 anos, estava em casa naquele momento, provavelmente sentada na cadeira de balanço desgastada que ficava ao lado da janela, olhando para a rua através das cortinas floridas e esperando o retorno da filha. Havia 3 meses que uma queda na escada do prédio havia deixado Conceição com dores constantes nas costas, impedindo-a de trabalhar como diarista nas casas da região. A responsabilidade de sustentar as duas havia recaído inteiramente sobre os ombros de Maria, que abandonou os estudos noturnos para se dedicar completamente ao pequeno negócio de doces. Cada passo que Maria dava pelas ruas molhadas era um ato de resistência. Seus sapatos de lona, já gastos e com pequenos furos que deixavam a umidade penetrar até as meias finas, deixavam rastros silenciosos no chão encharcado. A jaqueta jeans azul marinho que vestia, herdada de uma prima mais velha, estava úmida nas pontas e grudava desconfortavelmente em seus braços magros. Mesmo assim, ela mantinha o queixo erguido e um meio sorriso nos lábios, ensaiando mentalmente as palavras que usaria para abordar os próximos possíveis clientes. Brigadeiros fresquinhos, feitos hoje de manhã, tradicional de beijinho e de morango, repetia baixinho, treinando a entonação que deveria soar alegre e convidativa, mesmo quando seu coração carregava o peso da incerteza sobre como pagaria as contas do mês. Mas a tarde não estava sendo generosa. Por mais que Maria tentasse chamar atenção para seus doces, as pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Alguns sequer olhavam em sua direção, absorvidos em conversas telefônicas ou perdidos em seus próprios pensamentos. Outros desviavam o olhar propositalmente, como se o simples ato de fazer contato visual pudesse obrigá-los a algum compromisso. Houve momentos em que Maria sentiu que estava gritando no vazio, sua voz sendo engolida pelo barulho urbano e pela indiferença coletiva. Um senhor de terno escuro chegou a parar por alguns segundos, olhando curiosamente para os brigadeiros. Maria sentiu o coração acelerar. Talvez fosse sua primeira venda do dia.
preparou-se para fazer sua apresentação mais calorosa, mas antes que pudesse abrir a boca, o homem balançou a cabeça negativamente e se afastou murmurando algo sobre estar de dieta. Ela apenas sorriu e acenou, como se aquela rejeição não tivesse causado uma pequena fissura em sua esperança. Uma mulher elegante, carregando várias sacolas de compras de lojas caras, aproximou-se com interesse genuíno. Maria sentiu uma onda de otimismo. Certamente alguém com tantas compras não se importaria de gastar alguns reais com doces. Começou a explicar sobre os sabores disponíveis, sobre como cada brigadeiro era feito com carinho e ingredientes selecionados. Mas a mulher a interrompeu perguntando se aceitava cartão. Quando Maria explicou que só trabalhava com dinheiro, a cliente fez uma expressão de constrangimento, alegou não ter dinheiro em espécie e se desculpou antes de desaparecer na multidão. A cada não obrigado, ou talvez depois que ouvia, Maria sentia como se uma pequena parte de sua energia vital fosse sendo drenada. Não era apenas sobre o dinheiro, embora ela soubesse exatamente quanto precisava arrecadar para cobrir as despesas básicas da casa. Era sobre a sensação crescente de ser ignorada, de que seu esforço e dedicação não tinham valor para o mundo ao redor. Cada brigadeiro que permanecia intocado na bandeja representava uma conta que ficaria em aberto, uma preocupação a mais para roubar seu sono. As horas se arrastavam como se o próprio tempo tivesse decidido conspirar contra ela. O movimento de pessoas começou a diminuir conforme o final da tarde se aproximava. Os escritórios começavam a fechar, e quem ainda estava na rua corria para alcançar o transporte público ou se abrigava em lojas e cafés. Maria percebeu que suas chances de fazer vendas significativas estavam se esgotando rapidamente, junto com a luz natural que filtrava através das nuvens carregadas. Foi então que ela avistou a pequena Praça Vieira de Carvalho, um oásis urbano cercado por prédios altos e movimentado durante os horários de rush. Mesmo com a chuva, alguns bancos estavam parcialmente protegidos por árvores frondosas, cujas copas ofereciam um abrigo precário mas suficiente. Maria decidiu tentar mais uma vez naquele local. Talvez alguém que passasse por ali estivesse menos apressado, mais disposto a parar e conversar. Posicionou seu carrinho estrategicamente próximo ao ponto de ônibus, onde as pessoas naturalmente faziam pequenas pausas, esperando o transporte. Por alguns minutos, manteve a esperança renovada. Um grupo de estudantes passou e olhou com interesse para os doces, mas quando perguntaram o preço, fizeram aquela expressão que Maria já conhecia bem, a cara de quem acha caro demais para o orçamento apertado. A chuva continuava caindo, ora mais fraca, ora mais intensa, como se não conseguisse decidir se queria ser apenas uma garoa incômoda ou uma tempestade de verdade. Maria ajustou a lona do carrinho pela 10ª vez, verificou se todos os doces estavam bem protegidos e olhou ao redor, procurando sinais de movimento que pudessem indicar potenciais clientes. Foi nesse momento que seus olhos encontraram um banco vazio sob uma árvore grande, suas folhas amareladas começando a se desprender com o peso da água. O local oferecia uma vista privilegiada da movimentação da praça, e Maria pensou que talvez ali pudesse ter uma perspectiva melhor para abordar as pessoas. Mais importante ainda, poderia sentar por alguns minutos e descansar os pés que já doíam dentro dos sapatos encharcados. Empurrou o carrinho até o banco e se sentou, sentindo um alívio imediato ao tirar o peso do corpo das pernas cansadas. O assento de madeira estava úmido, mas ela nem se importou. Por um momento, permitiu-se apenas observar o movimento ao redor, tentando identificar padrões no comportamento das pessoas, buscando pistas sobre como poderia melhorar sua abordagem. Olhou para as bandejas de brigadeiros e fez uma contagem mental rápida,
Havia vendido apenas 6 unidades em quase 4 horas de trabalho. 6 brigadeiros de 50 que havia trazido. O dinheiro arrecadado mal pagaria o transporte de ida e volta, quanto mais contribuiria para as despesas de casa. A matemática cruel da realidade começou a se formar em sua mente. Se continuasse com esse rendimento, não conseguiria cobrir nem a metade das contas do mês. O peso dessa realização caiu sobre ela como a chuva que insistia em molhar tudo ao redor. Não era justo. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã para preparar os doces, separava os ingredientes com o cuidado de um chefe, moldava cada brigadeiro com o carinho que aprendera, observando a avó ainda criança. Colocava amor genuíno em cada doce que fazia, sonhando que talvez um dia pudesse ter uma confeitaria própria, um lugar onde as pessoas viessem especialmente para experimentar suas criações. Mas a cidade grande parecia não ter espaço para sonhos pequenos. Na São Paulo dos arranha-céus e dos negócios milionários, uma jovem com um carrinho de brigadeiros era apenas mais um elemento da paisagem urbana, tão invisível quanto os mendigos que dormiam nas marquises ou os artistas de rua que se apresentavam nas estações de metrô. Maria sentiu os primeiros sinais de que as lágrimas estavam vindo. Tentou lutar contra elas, engolir o nó que se formava na garganta, manter a compostura que havia prometido a si mesma que manteria sempre. Mas a chuva, a solidão, o cansaço e a frustração de mais um dia improdutivo se combinaram numa tempestade emocional que ela não conseguiu mais conter. As primeiras lágrimas se misturaram com as gotas de chuva que escorriam por seu rosto. Era um choro silencioso, sem soluços dramáticos, mas intenso, como apenas pode ser o choro de quem carrega responsabilidades pesadas demais para a idade. Ela chorava pela mãe que a esperava em casa, confiante na capacidade da filha de resolver todos os problemas. Chorava pelos estudos interrompidos e pelos sonhos que pareciam se afastar a cada dia que passava. Chorava pela injustiça de trabalhar tanto e parecer estar sempre correndo atrás de algo que permanecia fora de alcance. Entre as lágrimas, murmurou palavras baixinhas, quase sussurradas, como se estivesse tendo uma conversa com ela mesma ou talvez com alguma força superior que pudesse estar escutando. Não posso voltar para casa assim. Não posso chegar lá e ver a cara da mãe quando eu disser que não vendi quase nada. Ela vai fingir que não tem problema, mas eu sei que vai ficar preocupada a noite toda. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com suspiros de cansaço e frustração. Maria olhava para as próprias mãos, pequenas e calejadas pelo trabalho, e se perguntava se estava fazendo algo errado, se havia uma técnica de vendas que não conhecia, se sua aparência afastava os clientes ou se simplesmente estava no lugar errado na hora errada. A praça ao redor continuava com seu movimento normal, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava naquele banco sob a árvore. Pessoas continuavam passando, algumas correndo da chuva, outras caminhando calmamente, como se a garoa fosse apenas mais um detalhe insignificante de mais um dia comum. Ninguém notava a jovem vendedora de brigadeiros que naquele momento sentia como se o mundo inteiro tivesse conspirado contra seus esforços sinceros de construir uma vida melhor. Foi então que Lucas Eduardo Mendes, saindo do moderno prédio comercial que ficava do outro lado da praça, notou uma cena que chamou sua atenção de forma inesperada e intensa. Algo na postura daquela figura solitária no banco, na forma como seus ombros tremiam levemente, despertou nele uma sensação estranha, uma mistura de curiosidade e uma compaixão que há muito tempo não sentia por ninguém. Lucas Eduardo Mendes tinha 27 anos e uma vida que, vista de fora, parecia ser a realização de todos os sonhos possíveis. Filho único de Roberto Mendes, dono de uma das maiores construtoras do estado,
Lucas cresceu em uma mansão no Morumbi, onde cada cômodo era maior que muitos apartamentos inteiros da cidade. Carros importados, escolas particulares de elite, viagens internacionais nas férias escolares, tudo isso fazia parte de sua realidade desde que se entendia por gente. Mas naquela tarde chuvosa de julho, caminhando pelas ruas do centro da cidade, depois de mais uma reunião entediante no escritório da empresa da família, Lucas sentia um vazio familiar se instalando em seu peito. Era uma sensação que o acompanhava há anos, intensificando-se especialmente nos últimos meses. Não importava quantos zeros tivesse em sua conta bancária ou quantas oportunidades de negócios aparecessem em sua mesa. Havia algo fundamentalmente errado com sua vida, algo que o dinheiro não conseguia comprar ou consertar. Ele havia saído do prédio comercial, onde funcionava um dos escritórios da construtora, com a intenção de caminhar até o estacionamento, pegar seu BMW prateado e voltar para casa. Era seu ritual de sempre: reuniões formais pela manhã, almoços de negócios, mais reuniões à tarde e depois o retorno ao isolamento dourado de sua mansão. O pai sempre dizia que Lucas precisava aprender o negócio de baixo para cima, mas a verdade é que a maior parte de suas responsabilidades eram cerimoniais. Sua presença servia mais como símbolo da continuidade familiar do que como contribuição real para as operações da empresa. Vestia um terno de corte impecável, cinza escuro com detalhes sutis, que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Seus sapatos italianos de couro legítimo faziam um som elegante a cada passo no piso molhado, e o relógio suíço em seu pulso marcava não apenas as horas, mas também seu status social. Cabelos castanhos sempre bem cortados, barba feita por um barbeiro particular que ia até sua casa 2 vezes por semana, Lucas tinha a aparência de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro para necessidades básicas. Mas por trás da fachada impecável, seus olhos verdes revelavam uma melancolia que poucos conseguiam perceber. Era o olhar de alguém que tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Todas as possibilidades materiais do mundo, mas nenhum propósito real que fizesse sua existência parecer significativa. A chuva começou a cair mais forte quando Lucas atravessava a praça, e ele instintivamente acelerou o passo em direção ao seu carro. Foi então que seus olhos captaram uma cena que o fez parar abruptamente no meio do caminho. Uma jovem estava sentada sozinha em um banco, ao lado de um carrinho colorido, e mesmo à distância era possível perceber que ela estava chorando. Não era um choro dramático ou barulhento. Era o tipo de choro silencioso e contido que falava de uma dor profunda e genuína. Algo na postura dela, na forma como seus ombros curvados pareciam carregar um peso invisível, tocou uma corda sensível no coração de Lucas. Ele parou completamente, ignorando a chuva que começava a molhar seu terno caro, e ficou observando por alguns segundos. Havia algo familiar naquela imagem, algo que ressoava com seus próprios sentimentos de solidão e desamparo, mesmo que as circunstâncias fossem completamente diferentes. Lucas não conseguia se lembrar da última vez que havia sentido uma conexão emocional genuína com alguém. Suas interações sociais eram majoritariamente superficiais. Conversas sobre negócios, festas onde as pessoas se aproximavam dele principalmente por interesse, relacionamentos românticos que nunca passavam da fase do fascínio pelo seu dinheiro. Mesmo sua própria família parecia vê-lo mais como um herdeiro e continuador do império empresarial, do que como um ser humano com sentimentos e necessidades próprias. A jovem no banco levantou a cabeça ligeiramente, e mesmo com a distância, Lucas pôde ver que ela estava murmurando algo para si mesma. Havia uma vulnerabilidade naquele momento que o tocou de forma inesperada e intensa. Sem pensar conscientemente sobre o que estava fazendo, ele começou a caminhar na direção dela,
cada passo o aproximando não apenas fisicamente, mas de alguma forma também de uma possibilidade de conexão humana que não sentia há muito tempo. À medida que se aproximava, Lucas pôde ver mais detalhes. A jovem tinha cabelos castanhos úmidos da chuva, presos de forma simples, mas cuidadosa. Sua roupa era modesta, mas limpa. Uma calça jeans desgastada e uma jaqueta que já havia visto melhores dias. O carrinho ao lado dela estava cheio de pequenas caixas, e Lucas percebeu que se tratava de uma vendedora ambulante. Doces, pelo que podia ver de longe. Quando chegou mais perto, pôde ouvir fragmentos do que ela estava dizendo. Não posso voltar assim. Ela vai ficar preocupada. O que eu vou falar? A voz era suave, mas carregada de uma tristeza que fez o coração de Lucas se apertar de uma forma que não conseguia explicar. Maria estava tão absorta em seus próprios pensamentos e emoções que não percebeu a aproximação de Lucas até que ele parou a poucos metros de distância. Quando finalmente levantou os olhos, assustada com a presença inesperada, viu um homem elegantemente vestido, olhando para ela com uma expressão de preocupação genuína que a surpreendeu. Por um momento, os dois simplesmente se olharam em silêncio. Maria rapidamente passou as mãos pelos olhos, tentando disfarçar as lágrimas, e forçou um sorriso que não conseguiu esconder completamente sua vulnerabilidade. Lucas, por sua vez, sentia-se num território desconhecido. Normalmente, em suas interações sociais, sempre sabia exatamente o que dizer, como se comportar, qual máscara usar. Mas naquele momento, diante daquela jovem que chorava sozinha na chuva, todas as suas habilidades sociais aprendidas pareciam inadequadas e vazias. Desculpe, Maria disse, sua voz ainda trêmula, mas tentando soar normal. Eu não queria... Você deve estar com pressa. Ela começou a se levantar do banco, como se sua presença ali fosse um incômodo para o elegante desconhecido. Não, por favor, Lucas respondeu rapidamente, surpreendendo a si mesmo com a urgência em sua voz. Você não precisa sair. Eu só... Notei que você parecia... Você está bem? A pergunta simples e direta fez Maria parar no meio do movimento de se levantar. Há quanto tempo alguém perguntava se ela estava bem de forma genuína? Não as perguntas automáticas e superficiais do dia a dia, mas uma pergunta feita por alguém que realmente parecia interessado na resposta. Ela olhou novamente para o rosto de Lucas e viu algo em seus olhos que a tranquilizou. Não era pena nem curiosidade mórbida, mas uma preocupação sincera que a tocou profundamente. É que foi um dia difícil, ela admitiu, voltando a se sentar no banco. Desculpe, eu não deveria estar chorando aqui no meio da praça. É só que às vezes... Sua voz falhou. E ela fez uma pausa para recuperar a compostura. Lucas, sem pensar nas consequências para seu terno caro, sentou-se no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas clara em sua intenção de oferecer companhia. Todos temos dias difíceis, ele disse suavemente. E não há problema nenhum em chorar. Às vezes é a única coisa que podemos fazer. As palavras de Lucas eram simples, mas carregadas de uma compreensão que Maria não esperava encontrar em um estranho bem vestido no meio de uma praça movimentada. Ela o olhou com mais atenção, notando que, apesar de toda sua elegância aparente, havia algo em seus olhos que falava de uma solidão familiar. Você vende doces? Lucas perguntou, indicando o carrinho com um aceno de cabeça. Brigadeiros, Maria respondeu, sentindo-se ligeiramente mais à vontade. Faço em casa e vendo aqui no centro. Ou pelo menos tento vender, adicionou com um sorriso amargo. Hoje não foi exatamente um sucesso. Lucas olhou para as bandejas organizadas com cuidado no carrinho. Mesmo na luz difusa da tarde chuvosa, podia ver que os doces estavam impecavelmente apresentados.
cada um modelado com atenção aos detalhes. Havia algo sobre o carinho evidente na preparação que o tocou de forma inesperada. "Posso experimentar um?" ele perguntou. Maria sentiu uma fagulha de esperança se acender em seu peito. "Claro, tem o tradicional de beijinho e de morango, todos feitos hoje de manhã." Ela se levantou e foi até o carrinho, seus movimentos recuperando um pouco da energia que havia perdido durante as horas de frustração. Lucas escolheu um brigadeiro tradicional e, quando o colocou na boca, sua expressão de surpresa foi genuína. O doce estava realmente delicioso, não excessivamente doce como muitos que já havia experimentado, mas com um equilíbrio perfeito de sabores e uma textura cremosa que derretia na boca. "Este é excepcional", ele disse, e Maria percebeu pela entonação de sua voz que não era um elogio de cortesia. "Realmente excepcional. Você aprendeu a fazer com quem?" "Com minha avó", Maria respondeu, um sorriso genuíno aparecendo em seu rosto pela primeira vez na tarde. Ela sempre dizia que o segredo estava não apenas nos ingredientes, mas no carinho que você coloca em cada doce. "Sua avó era uma sábia", Lucas comentou, terminando o brigadeiro e já olhando com interesse para os outros sabores. "Quanto custam?" "R$ 2 cada um", Maria disse, tentando manter a voz firme, apesar da ansiedade que sentia sempre que chegava a hora de falar sobre preços. Lucas tirou a carteira do bolso interno do paletó e, sem hesitar, retirou uma nota de R$ 100. "Eu quero levar todos." Maria piscou várias vezes, sem conseguir processar completamente o que havia acabado de ouvir. "Todos? Você quer dizer todos os brigadeiros?" "Todos", Lucas confirmou, estendendo a nota. "E fique com o troco." Mas são 44 brigadeiros", Maria balbuciou, fazendo cálculos rápidos em sua cabeça. "Você tem certeza? É muita coisa para uma pessoa só." Lucas sorriu, e foi a primeira vez em muito tempo que seu sorriso foi completamente genuíno, sem nenhuma camada de proteção ou cálculo social. "Tenho certeza, e não é para uma pessoa só. Vou compartilhar no escritório com minha família, com os funcionários de casa. Doces assim merecem ser compartilhados." Maria pegou a nota com mãos ligeiramente trêmulas, ainda não conseguindo acreditar completamente no que estava acontecendo. Em questão de segundos, seu dia havia se transformado completamente. Não apenas ela havia conseguido vender todo o seu estoque, como também havia recebido mais do que o preço total dos doces. Eu não sei nem como agradecer", ela disse, começando a embalar cuidadosamente todos os brigadeiros em caixas de papel que trazia sempre consigo. "Não precisa agradecer", Lucas respondeu, observando-a trabalhar. Havia algo hipnotizante na forma delicada e eficiente com que ela manuseava cada doce, no cuidado com que arranjava tudo nas caixinhas. "Na verdade, eu que devo agradecer. Fazia muito tempo que não experimentava algo tão bom." Enquanto Maria preparava o pedido, os dois conversaram naturalmente sobre pequenas coisas: o tempo, a movimentação da cidade, as dificuldades de trabalhar na rua. Lucas descobriu que ela acordava todos os dias às 5 da manhã para preparar os doces, que cuidava da mãe que estava com problemas de saúde, que havia deixado os estudos para se dedicar ao pequeno negócio. Maria, por sua vez, ficou surpresa ao descobrir que, apesar de toda sua elegância aparente, Lucas era uma pessoa genuinamente interessada em ouvir sobre sua vida, fazendo perguntas que demonstravam atenção real ao que ela dizia. Quando todos os brigadeiros estavam embalados e organizados em uma sacola resistente, Maria se deu conta de que não queria que aquele encontro terminasse. Havia algo na presença de Lucas que a fazia sentir-se vista e valorizada de uma forma que não experimentava há muito tempo.
Não era apenas o fato de ele ter comprado todos os seus doces. Era a forma como ele a olhava, como se ela fosse uma pessoa interessante e digna de atenção. Lucas, por sua vez, estava tendo a mesma sensação. Pela primeira vez em anos, havia tido uma conversa genuína com alguém, sem as camadas de formalidade e interesse que normalmente cercavam suas interações sociais. A simplicidade e honestidade de Maria eram refrescantes como uma brisa fresca em um dia de calor sufocante. "Você vem sempre aqui?" Ele perguntou, tentando soar casual, mas esperando ansiosamente pela resposta. "Quase todo dia", Maria respondeu. "Geralmente chego por volta das 2 da tarde e fico até o final da tarde, dependendo das vendas." "É um bom local", Lucas comentou, olhando ao redor da praça como se a estivesse vendo pela primeira vez. Movimento constante, fácil acesso. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ambos sabendo que o encontro estava chegando ao fim, mas nenhum querendo dar o primeiro passo para se despedir. A chuva havia parado completamente e os primeiros raios de sol começavam a filtrar através das nuvens, criando um contraste belo e dramático no céu da cidade. "Eu deveria ir", Lucas disse finalmente, embora cada palavra fosse contrária à sua vontade. "Tenho algumas coisas para resolver antes do final do dia." "Claro", Maria concordou, também relutante em encerrar aquele momento especial. "E eu preciso ir para casa contar para minha mãe sobre este dia maravilhoso." Lucas se levantou do banco, ajustou o paletó e pegou a sacola com os brigadeiros. "Maria", ele disse, usando o nome dela pela primeira vez desde que haviam se conhecido. "Foi realmente um prazer conhecer você, e seus brigadeiros são extraordinários." "O prazer foi meu, Lucas", ela respondeu, também usando o nome que ele havia mencionado durante a conversa. "Obrigada por tudo. Você não imagina o quanto isso significa para mim." Eles se despediram com um aperto de mãos, que durou alguns segundos a mais do que seria socialmente necessário, ambos relutantes em romper o contato físico que simbolizava a conexão que haviam estabelecido. Lucas começou a se afastar, mas depois de alguns passos, virou-se para trás. "Maria!" ele gritou, fazendo-a parar no meio da tarefa de dobrar o toldo do carrinho. "Nos vemos amanhã?" O sorriso que iluminou o rosto de Maria poderia ter competido com os raios de sol que finalmente conseguiam atravessar as nuvens. "Nos vemos amanhã", ela respondeu, sua voz carregando uma alegria que não sentia há meses. Enquanto Lucas se afastava na direção de seu carro, ele sentia algo que não experimentava há anos: expectativa genuína pelo dia seguinte. Pela primeira vez em muito tempo, tinha um motivo real para sair de casa, algo que esperava ansiosamente. E quando Maria finalmente conseguiu guardar todo o equipamento e começou o caminho de volta para casa, seu coração estava mais leve do que estivera em muito tempo, preenchido não apenas pelo sucesso financeiro do dia, mas pela sensação calorosa de ter encontrado alguém especial. A manhã seguinte trouxe consigo uma energia diferente para Maria. Ela acordou antes mesmo do despertador tocar, com uma sensação de expectativa que não sentia há muito tempo. Enquanto preparava os brigadeiros na cozinha pequena do apartamento, pegou-se cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio, seus movimentos mais leves e alegres do que de costume. Dona Conceição, sentada à mesa da cozinha tomando seu café matinal, observava a filha com um sorriso curioso. "Você está diferente hoje, minha filha", comentou, mexendo o açúcar na xícara esmaltada azul que usava há mais de 10 anos. "Aconteceu alguma coisa especial ontem?" Maria sentiu o rosto corar ligeiramente enquanto moldava os brigadeiros com cuidado extra, cada um ganhando uma forma mais perfeita que o usual. "Vendi todos os doces, mãe, todos mesmo. Um cliente comprou tudo de uma vez." "Nossa Senhora!" Conceição exclamou, fazendo o sinal da cruz. "Que bênção!
E quem foi essa pessoa tão generosa? Um rapaz, Maria respondeu, tentando soar casual, mas não conseguindo esconder o sorriso que insistia em aparecer. Ele disse que os brigadeiros estavam excepcionais e que ia compartilhar com outras pessoas. Conceição, com a sabedoria que apenas mães possuem, percebeu que havia mais na história do que Maria estava contando. Mas decidiu não insistir, confiando que a filha compartilharia mais detalhes quando se sentisse pronta. Que Deus abençoe essa pessoa, ela disse simplesmente, e que ele continue aparecendo para comprar seus doces. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas havia passado uma noite inquieta. Não conseguiu tirar Maria de seus pensamentos, não apenas pela jovem em si, mas pela sensação de autenticidade que havia experimentado durante sua conversa. Pela primeira vez em anos, havia se sentido como ele mesmo, sem precisar representar o papel do herdeiro bem-sucedido ou do empresário promissor. Durante o café da manhã na sala de jantar imponente da mansão, servido pontualmente às 7 horas por Carmen, a governanta que trabalhava na família há mais de 15 anos, Lucas estava mais silencioso que o usual. Seu pai, Roberto Mendes, homem de 62 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e ternos sempre impecáveis, folheava o jornal financeiro enquanto comentava sobre as flutuações do mercado imobiliário. "Lucas, você está me ouvindo?" Roberto perguntou, notando a distração do filho. "Estou falando sobre a reunião com os investidores japoneses na próxima semana. Sua presença será fundamental." "Sim, pai, estou ouvindo", Lucas respondeu, trazendo sua atenção de volta para a conversa. "A reunião é na terça-feira, às 9 da manhã. "Exato. E quero que você revise as projeções financeiras antes disso. Precisamos estar preparados para todas as possíveis perguntas." Roberto dobrou o jornal e olhou diretamente para o filho. "Você parece distraído ultimamente. Algum problema?" Lucas hesitou por um momento, considerando se deveria compartilhar algo sobre seu encontro do dia anterior. Mas rapidamente descartou a ideia. Como explicaria para o pai que havia comprado 50 brigadeiros de uma vendedora ambulante? Como faria Roberto entender que aquele momento havia sido o mais significativo que teve em meses? "Não, pai. Apenas pensando nas estratégias para o novo empreendimento em Alphaville." Ele mentiu facilmente, uma habilidade que havia desenvolvido ao longo dos anos. Às 2 da tarde, Lucas estava de volta à praça. Havia inventado uma desculpa sobre precisar resolver questões burocráticas no centro da cidade, quando, na verdade, passou a manhã inteira ansioso pela hora de encontrar Maria novamente. Chegou alguns minutos mais cedo e ficou observando o movimento da praça, procurando pelo carrinho azul e amarelo que havia se tornado o ponto focal de seus pensamentos. Quando viu Maria chegando, empurrando o carrinho com a mesma determinação do dia anterior, sentiu uma alegria genuína que o surpreendeu. Ela estava usando uma blusa branca simples e a mesma calça jeans do dia anterior, mas havia algo diferente em sua postura, uma confiança renovada que a fazia caminhar com a cabeça mais erguida. Maria o avistou quase imediatamente, e seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Lucas acelerar. "Lucas", ela chamou, acenando enquanto posicionava o carrinho no mesmo local do dia anterior. "Você veio mesmo?" "Claro que vim", ele respondeu, aproximando-se com um sorriso igualmente caloroso. "Disse que viria, não disse? E além disso, preciso confessar que os brigadeiros foram um sucesso absoluto no escritório. Todo mundo quer saber onde consegui doces tão deliciosos." Os olhos de Maria brilharam com orgulho e felicidade. "Sério? Eles gostaram mesmo?" "Gostaram tanto que meu pai perguntou se eu sabia onde conseguir mais." Lucas respondeu, omitindo o fato de que havia inventado uma explicação sobre ter descoberto uma nova confeitaria boutique. "Posso levar mais alguns hoje?" E assim começou uma rotina que se estabeleceu naturalmente nos dias seguintes.
Todos os dias, por volta das 2:30 da tarde, Lucas aparecia na praça. Inicialmente, ele mantinha a justificativa de comprar brigadeiros, sempre levando uma quantidade generosa e pagando mais do que o preço pedido. Mas, gradualmente, ambos começaram a admitir tacitamente que os doces eram apenas uma desculpa para os encontros que esperavam ansiosamente. As conversas, que começaram superficiais e educadas, foram se aprofundando a cada dia. Maria contou sobre sua infância em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, sobre como ela e a mãe haviam se mudado para São Paulo quando o pai as abandonou, sobre os sonhos que tinha de um dia ter sua própria confeitaria. Lucas, por sua vez, compartilhou fragmentos de sua vida que nunca havia dividido com ninguém. A pressão constante de viver sob as expectativas familiares, a sensação de solidão em meio à abundância material, a falta de propósito real em sua existência. Você já teve a sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa? Lucas perguntou certa tarde, sentado no banco que havia se tornado o local oficial de seus encontros. Como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior, sem significado real. Maria pensou por alguns momentos antes de responder. Eu sinto o contrário, ela disse suavemente. Cada dia é uma luta, mas é minha luta. Cada brigadeiro que faço, cada real que ganho, cada sorriso que consigo arrancar de um cliente, tudo isso tem significado porque estou construindo algo com minhas próprias mãos. Deve ser incrível ter essa certeza, Lucas comentou, com uma pitada de inveja na voz. E deve ser incrível não ter que se preocupar se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Maria retrucou, mas sem amargura, apenas como uma observação factual. Eles riram juntos, reconhecendo a ironia de suas respectivas situações. Lucas tinha todas as condições materiais para ser feliz, mas faltava-lhe propósito. Maria tinha propósito e determinação, mas lutava constantemente contra as limitações financeiras. Uma semana após o primeiro encontro, Lucas tomou uma decisão que o surpreendeu. Em vez de aparecer na praça no horário usual, chegou de manhã cedo, quando Maria estava apenas começando a organizar seu carrinho. Oi, ele disse, com um sorriso ligeiramente tímido. Espero que não se importe com a mudança de horário. Pensei que talvez pudéssemos passar mais tempo juntos hoje. Maria sentiu o coração disparar, mas tentou manter a compostura. Claro, mas eu preciso trabalhar. Não posso simplesmente parar de vender os doces. E se eu comprasse todos novamente, como no primeiro dia? Lucas sugeriu. Assim você ficaria livre para, sei lá, talvez almoçar comigo? Conheço um lugar bem simples ali perto. A sugestão deixou Maria dividida entre a alegria e a preocupação. Por um lado, a ideia de passar algumas horas com Lucas, sem a pressão de trabalhar, era tentadora. Por outro, começava a se questionar sobre as motivações dele e sobre a sustentabilidade de uma relação tão desigual financeiramente. Lucas, ela disse, sua voz carregando uma seriedade que não havia demonstrado antes. Eu preciso perguntar uma coisa. Por que você está fazendo isso? Por que está comprando meus doces todos os dias, pagando mais do que valem? Você sente pena de mim? A pergunta atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele percebeu que, do ponto de vista de Maria, suas ações podiam ser interpretadas como caridade disfarçada, e a ideia de que ela pudesse pensar isso o deixou genuinamente angustiado. Não. Ele respondeu com firmeza, olhando diretamente nos olhos dela. Não é pena, Maria. É difícil explicar. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir como eu mesmo. Quando estou aqui com você, não preciso fingir ser alguém que não sou. Não preciso impressionar ninguém ou representar um papel. Posso simplesmente ser. A sinceridade na voz de Lucas tocou Maria profundamente.
Ela podia ver em seus olhos que ele estava sendo completamente honesto, expondo uma vulnerabilidade que provavelmente poucas pessoas haviam testemunhado. Mas nossas vidas são tão diferentes, ela murmurou. Você tem tudo, eu não tenho quase nada. Como isso pode dar certo? Talvez seja exatamente por isso que funciona, Lucas respondeu. Você me ensina sobre valor real, sobre lutar por algo que importa. E talvez eu possa te ajudar de alguma forma também. Eles acabaram almoçando juntos em uma pequena lanchonete próxima à praça. Foi a primeira vez que saíram do ambiente da praça, e ambos sentiram que estavam cruzando uma linha invisível que os levava para um território novo e inexplorado. Durante o almoço, suas conversas se tornaram ainda mais íntimas. Maria falou sobre seus medos mais profundos, o terror de não conseguir cuidar adequadamente da mãe, a preocupação constante com o dinheiro, os sonhos que às vezes pareciam impossíveis de alcançar. Lucas, por sua vez, abriu-se sobre a pressão familiar, sobre como se sentia como um estranho em sua própria casa, sobre a solidão que o acompanhava mesmo quando estava cercado de pessoas. Às vezes, eu acordo de manhã e não sei por que estou levantando da cama, ele confessou. Não há nada que eu realmente queira fazer, nada que me emocione ou me desafie de verdade. E agora? Maria perguntou suavemente. Agora eu acordo pensando no momento em que vou te ver, ele admitiu, corando ligeiramente com a própria confissão. O comentário fez Maria sentir uma mistura de alegria e apreensão. Estava claro que os sentimentos entre eles estavam se desenvolvendo além de uma simples amizade, mas ela não conseguia deixar de se preocupar com as implicações práticas dessa situação. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a aparecer mais cedo e ficar mais tempo. Ele ajudava Maria a organizar o carrinho, observava suas técnicas de vendas e até mesmo tentou abordar alguns clientes potenciais, com resultados hilariamente desastrosos que os fizeram rir muito. Você precisa ser mais natural, Maria o orientou, depois de vê-lo fazer uma abordagem formal demais para um grupo de adolescentes. As pessoas sentem quando você está sendo artificial. Fale com elas como você fala comigo. O problema é que eu não sei como falar com as pessoas normalmente, Lucas admitiu. Passei a vida inteira aprendendo a falar de forma adequada para cada situação social. Você é a primeira pessoa com quem eu posso ser completamente sincero. Essa confissão levou a uma conversa sobre as diferentes realidades em que haviam crescido. Maria falou sobre como aprendeu desde cedo a ler as pessoas, a adaptar sua abordagem dependendo do humor e da personalidade de cada cliente potencial. Era uma habilidade de sobrevivência que havia desenvolvido naturalmente. Lucas, fascinado, começou a observar Maria trabalhar com uma admiração crescente. Viu como ela conseguia fazer uma criança tímida sorrir, como abordava executivos estressados com leveza, como tratava idosos com carinho especial. Havia uma inteligência emocional em suas interações que ele nunca havia presenciado tão claramente. Você deveria ensinar cursos sobre relacionamento com clientes, ele comentou uma tarde, depois de observá-la transformar um cliente inicialmente relutante em um comprador entusiasmado. Eu mal terminei o ensino médio, Maria respondeu com uma risada. Quem é que vai querer aprender comigo? Eu quero, Lucas disse seriamente. Você tem habilidades que nenhuma escola de negócios ensina. Você sabe se conectar com as pessoas de verdade. Foi nesse momento que Lucas começou a ter uma ideia que mudaria tudo. Observando Maria trabalhar, vendo sua dedicação, sua habilidade natural para vendas e sua paixão genuína pelos doces que fazia, ele começou a visualizar possibilidades que poderiam beneficiar ambos. Mas ainda não era o momento de compartilhar esses pensamentos.
Primeiro, ele precisava ter certeza de que os sentimentos que estavam desenvolvendo um pelo outro eram mútuos e duradouros. Enquanto isso, Maria também estava passando por uma transformação. A presença constante de Lucas em sua vida estava trazendo não apenas estabilidade financeira, mas também uma confiança renovada em si mesma. Ela começou a sonhar novamente, a visualizar possibilidades para o futuro que haviam parecido impossíveis apenas algumas semanas antes. Mas junto com a felicidade crescente, vinha também uma preocupação constante. Maria sabia que estava se apaixonando por Lucas, e isso a assustava. Eles vinham de mundos tão diferentes que ela não conseguia imaginar como uma relação entre eles poderia funcionar a longo prazo. E se a família dele soubesse sobre sua existência? E se Lucas eventualmente se cansasse da novidade que ela representava? Essas dúvidas criavam um conflito interno que Maria tentava esconder, mas que às vezes transparecia em momentos de silêncio pensativo ou em comentários aparentemente casuais sobre as diferenças entre suas vidas. Lucas, por sua vez, estava completamente alheio às preocupações de Maria sobre aceitação social. Para ele, que havia passado a vida inteira rodeado de pessoas que o valorizavam apenas por seu dinheiro e status, a sinceridade e a autenticidade de Maria eram como um oásis no deserto. Ele não conseguia imaginar como alguém poderia não aceitar uma pessoa tão genuína e especial. O ponto de virada chegou 3 semanas após o primeiro encontro, quando Lucas finalmente tomou coragem para expressar verbalmente o que ambos estavam sentindo, mas ainda não haviam dito. Era uma quinta-feira especialmente movimentada na praça, quando Lucas finalmente encontrou coragem para dizer as palavras que vinham crescendo em seu coração há semanas. O sol da tarde filtrava através das folhas das árvores, criando um padrão de luz e sombra que dançava suavemente sobre o banco onde eles sempre se sentavam. Maria havia acabado de atender uma cliente que comprou uma dúzia de brigadeiros para o aniversário da filha, e seu rosto ainda irradiava a satisfação de mais uma venda bem-sucedida. Maria, Lucas começou, sua voz carregando uma seriedade que imediatamente chamou a atenção dela. Tem algo que eu preciso te dizer. Ela se virou para encará-lo completamente, notando uma nervosidade em seus olhos verdes que não havia visto antes. O que é, Lucas? Você está bem? Ele respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Eu me apaixonei por você. As palavras saíram simples e diretas, sem floreios ou elaborações, mas carregadas de uma sinceridade que fez o coração de Maria parar por um momento. Ela o encarou em silêncio, processando a declaração que havia esperado e temido ao mesmo tempo. Lucas, ela começou, mas ele levantou uma mão gentilmente, pedindo permissão para continuar. Deixa eu terminar, por favor. Ele disse suavemente. Eu sei que nossas vidas são muito diferentes. Eu sei que você tem razões para duvidar das minhas motivações. Mas o que sinto por você é real, Maria. Você mudou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Você me fez descobrir quem eu realmente sou por baixo de todas as expectativas e obrigações. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora que misturava alegria, medo e esperança em proporções iguais. Eu também me apaixonei por você. Ela sussurrou, sua voz mal audível acima do barulho do trânsito. Mas tenho tanto medo, Lucas, tanto medo do que isso pode significar. Lucas estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, secando uma lágrima que havia escapado. Do que você tem medo? De não ser suficiente para o seu mundo, Maria admitiu, finalmente externalizando a preocupação que a atormentava há semanas. Do que sua família vai pensar?
do que vai acontecer quando a novidade passar e você perceber que existem mulheres muito mais adequadas para alguém como você. Maria, olha para mim, Lucas disse, sua voz firme, mas carinhosa. Eu passei a vida inteira cercado de pessoas adequadas para o meu mundo. Mulheres que sabiam exatamente quais garfos usar em cada ocasião, que falavam 3 idiomas e haviam estudado nas melhores universidades. E sabe de uma coisa? Nenhuma delas me fez sentir nem 1/10 do que sinto quando estou com você. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Você me ensinou que valor não tem nada a ver com dinheiro ou status social. Você me mostrou o que é trabalhar por algo que realmente importa, o que é cuidar de alguém com amor verdadeiro, o que é encontrar alegria nas pequenas conquistas do dia a dia. Você é 1000 vezes mais rica do que eu, Maria, só que sua riqueza é do tipo que realmente vale a pena. As palavras de Lucas tocaram Maria de uma forma tão profunda que ela sentiu como se todas as suas defesas emocionais tivessem se dissolvido de uma vez. Por toda a vida, ela havia se sentido diminuída por sua condição financeira, como se valesse menos por não ter tido as mesmas oportunidades que outros. Mas na voz de Lucas, ela ouvia uma admiração genuína por quem ela era e pelo que havia conquistado com as próprias mãos. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo em um sussurro carregado de toda a emoção que havia estado guardando. Eu te amo. E isso me assusta porque nunca senti nada assim antes. Lucas sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro e fez Maria entender por que as pessoas falavam sobre corações que derretiam. Então vamos ter medo juntos, ele disse, entrelaçando os dedos com os dela. Vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. O primeiro beijo aconteceu ali mesmo, no banco da praça, com o barulho da cidade ao redor e o aroma doce de brigadeiros no ar. Foi um beijo suave e hesitante no início, mas que logo se aprofundou com toda a paixão e ternura que haviam estado acumulando durante as semanas de convivência. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram à declaração, Lucas e Maria viveram em uma bolha de felicidade que parecia isolá-los do resto do mundo. Lucas começou a aparecer na praça ainda mais cedo e a ficar até Maria terminar de vender todos os doces. Eles almoçavam juntos quase todos os dias, exploravam pequenos cantos da cidade que Lucas nunca havia notado e conversavam sobre tudo. Desde sonhos e ambições até medos e inseguranças. Maria, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar alto. Falava sobre a confeitaria que queria ter, descrevia em detalhes como seria o ambiente, que tipos de doces ofereceria, como decoraria o espaço. Lucas a escutava com uma atenção total, às vezes fazendo perguntas que a ajudavam a elaborar ainda mais seus planos. Você já pensou em fazer um curso de confeitaria profissional? Ele perguntou certa tarde, enquanto observava Maria organizar meticulosamente seus brigadeiros. Já pensei, mas os cursos bons são caros, Maria respondeu pragmaticamente. E eu não posso parar de trabalhar para estudar. Minha mãe depende da minha renda. Lucas ficou quieto por alguns momentos, processando a informação. Uma ideia começou a se formar em sua mente, mas ele decidiu não comentar nada ainda. Queria ter certeza de que qualquer sugestão que fizesse seria vista como apoio genuíno e não como tentativa de controlar ou mudar Maria. Foi Dona Conceição quem primeiro trouxe à tona a questão das diferenças sociais de forma mais direta. Uma noite, quando Maria chegou em casa com um brilho especial nos olhos e um sorriso que não conseguia esconder, sua mãe decidiu fazer as perguntas que vinha guardando há dias. Minha filha, Conceição disse, enquanto preparavam o jantar na cozinha pequena. Esse rapaz que está comprando seus doces, você gosta dele, não é? Maria parou de mexer o feijão no fogão e se virou para a mãe.
sabendo que não adiantaria tentar disfarçar. Gosto, mãe. Muito. E ele gosta de você também? Ele disse que sim, Maria respondeu, não conseguindo evitar o sorriso que apareceu no rosto. Conceição observou a filha com o olhar perscrutador que apenas mães possuem. E você conhece a família dele? Sabe como ele vive? A pergunta fez Maria hesitar. Ela sabia muito pouco sobre a vida de Lucas fora dos encontros na praça. Ele havia mencionado trabalhar na empresa da família, mas sempre mudava de assunto quando ela tentava saber mais detalhes. Não muito, Maria admitiu. Mas isso importa, mãe? Importa sim, filha, Conceição disse gentilmente, mas com firmeza. Não porque ele seja melhor ou pior que você, mas porque pessoas de mundos muito diferentes às vezes têm dificuldade de ficarem juntas. E eu não quero ver você sofrer. As palavras da mãe plantaram uma semente de dúvida que Maria tentou ignorar, mas que começou a crescer lentamente. Ela percebeu que realmente sabia muito pouco sobre a vida real de Lucas. Onde ele morava, como era sua família, que tipo de trabalho fazia exatamente, porque sempre aparecia no meio da tarde, quando a maioria das pessoas estava trabalhando. No dia seguinte, Maria decidiu fazer algumas perguntas mais diretas. Lucas, ela disse, enquanto eles caminhavam pela praça depois de mais um almoço juntos. Eu percebi que nunca falamos muito sobre sua vida fora daqui. Onde você mora? Lucas sentiu um aperto no estômago. Ele havia estado evitando esse assunto, não por vergonha de sua condição financeira, mas por medo de que Maria se sentisse ainda mais intimidada pelas diferenças entre eles. Moro com meus pais, ele respondeu, tecnicamente verdadeiro, mas omitindo detalhes cruciais. E eles sabem sobre mim? Maria perguntou, tentando soar casual. A pergunta atingiu Lucas como uma pedra. Ele não havia contado nada sobre Maria para seus pais, justamente para protegê-la das possíveis reações preconceituosas que conhecia bem. Ainda não, ele admitiu. Meus pais são complicados. Eles têm ideias muito fixas sobre como as coisas devem ser. A resposta confirmou os piores medos de Maria. Ou seja, eles não aprovariam alguém como eu. Ela disse, tentando manter a voz neutra, mas não conseguindo esconder a mágoa. Não é isso, Maria, Lucas disse rapidamente, parando de caminhar e segurando as mãos dela. É que eles não conhecem você. Se conhecessem, veriam o quanto você é especial. Mas eles vão ter chance de me conhecer? Maria perguntou diretamente. Ou vamos ficar sempre nos encontrando escondido aqui na praça? Lucas sentiu o peso da pergunta e percebeu que havia chegado a um ponto de decisão crucial. Não podia mais adiar a conversa sobre as realidades práticas de sua relação. Você tem razão, ele disse. É hora de eu ser completamente honesto sobre tudo. E então, ali na praça, Lucas contou toda a verdade. Falou sobre a mansão no Morumbi, sobre o dinheiro da família, sobre as expectativas que seus pais tinham para seu futuro, incluindo o tipo de mulher que esperavam que ele escolhesse como esposa. Maria escutou em silêncio, sua expressão passando por várias emoções: surpresa, compreensão e, finalmente, uma tristeza profunda. Então eu estava certa, ela disse quando ele terminou. Somos de mundos completamente diferentes. Mas isso não significa que não podemos ficar juntos, Lucas insistiu. Significa que vamos ter que lutar por isso. Lutar contra a sua família? Contra toda a estrutura social que diz que pessoas como eu não servem para pessoas como você? Maria perguntou, sua voz carregada de desalento. Lutar por nós, Lucas corrigiu. Por isso aqui, por esse sentimento que sabemos que é real. Maria ficou em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, ela olhou nos olhos de Lucas e viu ali uma determinação que a tranquilizou parcialmente. E se eles nunca aceitarem? Então, eles vão ter que aceitar que perderam um filho,
Lucas respondeu sem hesitar. Porque eu não vou abrir mão de você, Maria. Não vou abrir mão da única coisa real que aconteceu na minha vida. Naquela noite, ambos foram para casa carregando o peso de uma nova realidade. O período de inocência havia terminado, e agora eles sabiam exatamente quais obstáculos enfrentariam. Mas também sabiam que seus sentimentos eram fortes o suficiente para justificar a luta que estava por vir. Lucas chegou em casa determinado a ter uma conversa com os pais sobre Maria. Não contaria tudo de uma vez. Sabia que isso seria um choque grande demais, mas começaria a preparar o terreno para a eventual apresentação. Durante o jantar, ele mencionou casualmente que havia conhecido alguém especial. Roberto e sua esposa, Helena, uma mulher elegante de 55 anos que dedicava seu tempo a obras de caridade e eventos sociais, imediatamente se interessaram. "Que maravilha, filho!" Helena exclamou. "Quem é ela? Da família de quem? Onde vocês se conheceram?" As perguntas vieram em rápida sucessão, e Lucas percebeu que seria mais difícil do que havia imaginado. "É complicado", ele disse finalmente. "Ela não é exatamente do nosso círculo social." Roberto levantou a sobrancelha. "O que você quer dizer com isso?" "Quero dizer que ela trabalha, que se sustenta sozinha, que não vem de uma família rica", Lucas explicou, tentando manter o tom casual. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Helena e Roberto trocaram um olhar que Lucas conhecia bem. Era o olhar que significava: "Conversaremos sobre isso depois." "Bem", Helena disse finalmente, sua voz cuidadosamente controlada, "tenho certeza de que é uma fase. Você sempre foi muito idealista, Lucas." "Não é uma fase, mãe", Lucas respondeu, sentindo a irritação crescer. "E não é idealismo, é amor." A palavra amor caiu sobre a mesa de jantar como uma bomba. Roberto colocou o garfo no prato com mais força do que necessário. "Lucas, você tem 27 anos e responsabilidades. Não pode mais se dar ao luxo de brincadeiras românticas." "Mas não é uma brincadeira", Lucas disse, sua voz ficando mais firme. "E se vocês conhecessem Maria, entenderiam por que ela é especial." "Maria!" Helena repetiu o nome como se estivesse testando seu sabor. "E o que exatamente essa Maria faz da vida?" A forma como sua mãe pronunciou o nome de Maria, carregado de um desdém mal disfarçado, fez Lucas sentir uma raiva que raramente experimentava. "Ela é confeiteira. Faz os doces mais deliciosos que já experimentei na vida e trabalha mais duro que qualquer pessoa que conheço." "Uma doceira", Roberto murmurou, balançando a cabeça. "Lucas, você não pode estar falando sério." "Estou completamente sério", Lucas respondeu, levantando-se da mesa. "E algum dia vocês vão conhecê-la e entender por que eu a amo." Ele saiu da sala de jantar, deixando os pais em um silêncio tenso, sabendo que havia jogado uma primeira pedra em um castelo de expectativas que levaria tempo para desmoronar completamente. Enquanto isso, Maria também enfrentava suas próprias questões familiares. Dona Conceição, notando a tristeza da filha quando ela chegou em casa, conseguiu extrair dela toda a conversa que havia tido com Lucas. "Ai, minha filha!" Conceição suspirou, puxando Maria para um abraço apertado. "Eu sabia que ia dar nisso. Rico e pobre raramente dão certo." "Mas, mãe, ele disse que me ama", Maria protestou. "E eu acredito nele." "Eu também acredito que ele te ama, filha. Mas amor não paga conta, não muda classe social e não faz milagre com família preconceituosa", Conceição disse com a sabedoria prática de quem havia vivido muito. "Só prometa uma coisa: não deixe ele mudar quem você é. Você é perfeita do jeito que é, e se ele ou a família dele não conseguem ver isso, o problema é deles, não seu." Naquela noite, tanto Maria quanto Lucas dormiram pouco, cada um processando os desafios que estavam apenas começando a enfrentar. Mas ambos chegaram à mesma conclusão.
O que sentiam um pelo outro valia a luta que estava por vir. Os dias que se seguiram à conversa de Lucas com seus pais foram tensos como o ar antes de uma tempestade. Roberto Mendes não era homem de deixar assuntos importantes sem resolução e decidiu tomar medidas para proteger o filho daquilo que considerava um erro de juventude. Na manhã de segunda-feira, convocou Lucas para uma reunião no escritório principal da construtora. Um ambiente formal, onde conduzia todas as conversas importantes dos negócios. "Senta, Lucas", Roberto disse, indicando a cadeira em frente à sua mesa de mogno imponente. "Precisamos conversar sobre essa situação com a doceira." Lucas sentiu a irritação crescer imediatamente com o tom desdenhoso do pai. "O nome dela é Maria, pai, e não é uma situação. É a mulher que eu amo." "Exato. É sobre isso que precisamos conversar." Roberto continuou, folheando alguns papéis em sua mesa. "Você tem responsabilidades, filho. Com a empresa, com a família, com sua posição social. Não pode se dar ao luxo de fantasias românticas." "Não são fantasias", Lucas respondeu, tentando manter a voz controlada. "São sentimentos reais. E não vou abrir mão deles por causa de convenções sociais ultrapassadas." Roberto suspirou profundamente, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Muito bem. Se você não quer ouvir a razão, talvez seja a hora de uma abordagem mais prática. Estou pensando em enviar você para supervisionar nosso novo projeto em Miami. 3 meses fora do país vão te dar tempo para pensar com clareza." A sugestão atingiu Lucas como um golpe físico. Ele conhecia bem as táticas do pai. Sempre que algo não ia conforme seus planos, Roberto encontrava uma forma de manipular as circunstâncias para conseguir o que queria. "Não vou a Miami", Lucas disse categoricamente, "e não vou deixar Maria." "Lucas, seja razoável", Roberto insistiu, sua voz ganhando um tom mais autoritário. "Essa mulher não tem nada a oferecer para você. Nenhuma educação, nenhuma posição social, nenhuma conexão que possa beneficiar nossa família ou nossos negócios. Ela só vai te atrasar. Ela me oferece algo que todo o dinheiro do mundo não consegue comprar, pai. Amor verdadeiro e sincero", Lucas respondeu, levantando-se da cadeira. "Algo que vocês claramente não entendem." A conversa terminou com Lucas saindo do escritório em meio a gritos do pai sobre responsabilidades e tradições familiares. Pela primeira vez na vida, Lucas havia desafiado diretamente a autoridade paterna, e ambos sabiam que não havia mais volta. Enquanto isso, Maria enfrentava seus próprios desafios. Os comentários dos vizinhos começaram quando perceberam que ela estava chegando em casa mais tarde e com um sorriso diferente no rosto. Dona Ivone, a vizinha do apartamento ao lado, que considerava sua missão na vida conhecer todos os detalhes da vida alheia, não perdeu tempo em fazer perguntas indiscretas. "Maria, minha filha", ela disse certa manhã, interceptando-a no corredor, "sua mãe me contou que você arranjou um namorado." "Que bom! Espero que seja um rapaz trabalhador, de família decente." Maria forçou um sorriso polido. "Obrigada pela preocupação, Dona Ivone. É que, você sabe, uma moça bonita como você precisa ter cuidado." A vizinha continuou, claramente em busca de mais informações. "Tem muito homem por aí que só quer se aproveitar de menina ingênua." As palavras plantaram uma semente de insegurança que Maria tentou ignorar, mas que encontrou terreno fértil em suas próprias dúvidas. Será que Lucas realmente a via como uma igual, ou ela era apenas uma aventura, algo exótico e temporário em sua vida privilegiada? Essas dúvidas se intensificaram quando Lucas apareceu na praça naquela tarde com uma expressão sombria que ela nunca havia visto antes. Ele contou sobre a conversa com o pai, sobre a pressão para ir para Miami, sobre as críticas à relação deles. "Eles nunca vão aceitar, não é?" Maria perguntou,
sua voz carregada de uma tristeza que fez o coração de Lucas se partir. Não importa se eles aceitam ou não, Lucas respondeu, segurando as mãos dela com firmeza. O que importa é que eu escolho você. Sempre vou escolher você. Mas Maria podia ver o peso que a situação estava colocando sobre os ombros de Lucas. Ele estava sendo forçado a escolher entre a família e ela, e isso a fazia sentir-se culpada por ser a causa do conflito. Talvez... Ela começou hesitante. Talvez eles tenham razão. Talvez somos muito diferentes mesmo. Não diga isso, Lucas disse com veemência. Não deixe eles plantarem essas dúvidas na sua cabeça. Você vale mais do que todos eles juntos. Apesar das palavras de encorajamento de Lucas, Maria não conseguia evitar a sensação crescente de que estava lutando uma batalha impossível. A cada dia, sentia o peso das diferenças sociais de forma mais intensa. Quando Lucas sugeria restaurantes para jantar, ela calculava mentalmente se o preço de uma refeição não seria mais do que ganhava em uma semana. Quando ele falava casualmente sobre viagens ou experiências que havia tido, ela se sentia pequena e limitada por sua falta de exposição ao mundo. A situação se complicou ainda mais quando Helena Mendes decidiu fazer sua própria investigação sobre a doceira que havia conquistado seu filho. Com a discrição que apenas mulheres de sua posição social dominavam, ela contratou um detetive particular para descobrir tudo sobre Maria e sua família. O relatório chegou às suas mãos na quinta-feira seguinte. Helena leu cada detalhe com crescente desaprovação. A situação financeira precária, o apartamento modesto na periferia, a mãe que trabalhava como diarista, a falta de educação formal. Para Helena, não havia dúvida de que Maria era uma caça-dotes, tentando se aproveitar da boa situação financeira de Lucas. Armada com essas informações, Helena decidiu tomar uma atitude direta. Na sexta-feira à tarde, ela apareceu na praça onde sabia que encontraria Maria trabalhando, vestida impecavelmente com um conjunto de terninho bege e carregando uma bolsa de marca que custava mais do que Maria ganhava em 6 meses. Helena se aproximou do carrinho de brigadeiros com a postura altiva de quem estava acostumada a ser obedecida. Você deve ser Maria, ela disse, sua voz educada, mas fria como gelo. Maria, que estava arrumando as bandejas, levantou os olhos e imediatamente soube quem era a mulher elegante à sua frente. Havia uma semelhança inegável com Lucas nos olhos verdes, e a forma como ela a examinava deixava claro que não era uma cliente comum. Sim, sou eu. Maria respondeu, tentando manter a voz firme, apesar do nervosismo súbito. Eu sou Helena Mendes, mãe de Lucas. A mulher se apresentou, observando cada reação de Maria. Imagino que ele tenha falado sobre mim. Alô, sim, senhora. Maria confirmou, secando as mãos nervosamente no avental. Helena olhou ao redor da praça com uma expressão que deixava clara sua opinião sobre o ambiente. Posso falar com você em particular? Há algo importante que precisamos discutir. Maria sentiu o estômago se apertar, mas concordou. Elas se afastaram para um canto mais reservado da praça, longe do movimento de pedestres. Helena foi direta ao ponto, sem rodeios. Vou ser clara com você, Maria. Sei que você é uma moça trabalhadora e honesta, mas também sei que você é inteligente o suficiente para entender que essa relação com meu filho não tem futuro. As palavras foram como tapas no rosto de Maria, mas ela se esforçou para manter a compostura. Com todo o respeito, senhora Helena, isso é algo que Lucas e eu devemos decidir. Lucas é um idealista, Helena continuou, como se Maria não tivesse falado. Ele sempre foi assim, desde criança. Mas a realidade é que vocês vêm de mundos completamente diferentes. Você não tem a educação, a cultura ou as conexões sociais necessárias para ser esposa de um homem na posição dele. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para ferir.
E Maria sentia como se estivesse sendo lentamente despedaçada. Mas havia verdade suficiente nas observações de Helena para torná-las ainda mais dolorosas. Eu sei que você se importa com meu filho. Helena prosseguiu, interpretando o silêncio de Maria como concordância. E é exatamente por isso que deveria se afastar. Você só vai prejudicar a carreira dele, sua posição na sociedade, seu futuro. É isso que você quer para alguém que afirma amar? Maria sentiu as lágrimas se formando, mas lutou contra elas. Eu preciso pensar, ela conseguiu dizer. Pense mesmo, Helena disse, abrindo a bolsa e retirando um envelope. Aqui está uma pequena compensação pelos transtornos. Considere uma forma de começar uma nova vida, longe de São Paulo, talvez. O envelope foi estendido em direção a Maria, que o encarou como se fosse uma cobra venenosa. A oferta de dinheiro foi a gota d'água. Não apenas confirmava todas as suas inseguranças sobre não ser boa o suficiente, como também sugeria que ela poderia ser comprada. Eu não quero seu dinheiro, Maria disse, sua voz ganhando força pela primeira vez na conversa. E não sou o tipo de pessoa que você pensa que sou. Helena manteve o envelope estendido. Todo mundo tem seu preço, querida. Qual é o seu? Não existe, Maria respondeu categoricamente, dando as costas para Helena e voltando para seu carrinho. Mas o dano estava feito. As palavras de Helena ecoavam em sua mente como um mantra cruel. Você só vai prejudicar a carreira dele, sua posição na sociedade, seu futuro. Era exatamente o que Maria sempre havia temido no fundo do coração. Quando Lucas chegou na praça meia hora depois, encontrou Maria visivelmente abalada. Ela contou sobre o encontro com Helena, sobre as palavras duras e a oferta de dinheiro. Lucas ficou furioso de uma forma que Maria nunca havia presenciado. Ela não tinha direito de fazer isso. Ele disse, caminhando de um lado para outro em frente ao banco. Não tinha direito de te humilhar dessa forma. Mas ela está certa em algumas coisas, Lucas, Maria disse baixinho. Eu realmente não tenho educação formal. Não conheço as regras do seu mundo. Não sei me comportar em eventos sociais elegantes. E daí? Lucas interrompeu. Você acha que alguma dessas coisas importa para mim? Você acha que eu me importo mais com a opinião da sociedade do que com meus próprios sentimentos? Maria olhou para ele com uma tristeza profunda. Você deveria se importar, Lucas. Sua mãe está certa. Eu só vou atrapalhar sua vida. Minha vida! Maria, você é minha vida! Lucas exclamou, ajoelhando-se na frente dela e segurando suas mãos. Antes de te conhecer, eu estava apenas existindo. Você me trouxe de volta à vida. As lágrimas que Maria havia estado contendo finalmente começaram a cair. Mas e se ela estiver certa? E se eu realmente for prejudicar você? E se nossa diferença for grande demais para ser superada? Lucas secou as lágrimas do rosto dela com uma ternura que fez seu coração se apertar ainda mais. A única coisa que pode me prejudicar é perder você. Todo o resto, dinheiro, posição social, aprovação da família, não significa nada sem você ao meu lado. Eles ficaram abraçados por vários minutos. Maria, chorando silenciosamente no ombro de Lucas, enquanto ele murmurava palavras de conforto e amor. Mas por baixo da superfície, ambos sabiam que a conversa com Helena havia mudado algo fundamental em sua dinâmica. As dúvidas que sempre existiram haviam sido trazidas à luz de forma brutal, e não seria fácil superá-las. Naquela noite, Lucas teve uma conversa ainda mais intensa com seus pais. Helena havia contado sobre o encontro com Maria, obviamente omitindo os detalhes mais cruéis, mas deixando claro que havia esclarecido a situação para a jovem. Espero que agora você entenda a posição dela, Helena disse durante o jantar.
Uma moça de bom senso como ela certamente vai perceber que o melhor para todos é encerrar essa fantasia. Vocês não têm vergonha? Lucas perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. Humilhar uma pessoa inocente, tentar comprá-la, tratá-la como se fosse menos que vocês? Isso é o que consideram um comportamento civilizado? Consideramos proteção familiar, Roberto respondeu friamente. Algo que você entenderia se não estivesse cegado por uma paixoneta adolescente. É amor, pai. Amor de verdade, algo que claramente vocês nunca sentiram um pelo outro, porque se tivessem sentido, entenderiam o que estou passando. A acusação atingiu em cheio. Helena e Roberto realmente haviam se casado por conveniência social e financeira, e embora tivessem desenvolvido uma parceria respeitosa ao longo dos anos, nunca haviam experimentado a paixão avassaladora que Lucas estava vivendo. O casamento é uma instituição séria, Lucas, Helena disse, tentando recuperar o controle da conversa. Não é baseado apenas em sentimentos, mas em compatibilidade, objetivos comuns, adequação social. Então vocês estão admitindo que nunca se amaram de verdade? Lucas perguntou, interrompendo-a. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Finalmente, Roberto quebrou a tensão. Isso não vem ao caso. O que importa é que você tem responsabilidades que não pode ignorar por causa de um capricho. Não é um capricho! Lucas gritou, perdendo finalmente a paciência. E se vocês não conseguem aceitar isso, então vocês que escolham, ou aceitam Maria como parte desta família, ou perdem um filho. Ele saiu da sala, deixando os pais em estado de choque. Nunca havia desafiado sua autoridade de forma tão direta e final. Nos dias que se seguiram, a tensão na mansão era palpável. Lucas mal falava com os pais, aparecendo apenas para as refeições obrigatórias antes de sair para encontrar Maria. Mas ele podia sentir que algo havia mudado em Maria também. Ela estava mais quieta, mais distante, como se estivesse constantemente processando algo doloroso. As dúvidas plantadas por Helena estavam crescendo como ervas daninhas no jardim da confiança de Maria. Ela começou a questionar cada gesto de Lucas, cada palavra carinhosa, perguntando-se se ele realmente a via como uma igual ou se estava apenas se rebelando contra os pais, usando-a como instrumento. A situação chegou ao ponto de ruptura em uma noite chuvosa de segunda-feira, exatamente um mês após o encontro com Helena. Maria e Lucas estavam conversando no banco da praça quando ela finalmente exteriorizou todas as suas angústias. Lucas, ela disse, sua voz quase inaudível acima do barulho da chuva. Eu acho que sua mãe está certa. Somos muito diferentes. Talvez seja melhor. Não, Lucas a interrompeu, sabendo exatamente onde aquela conversa ia parar. Não vamos terminar por causa da opinião dos outros. Não é só a opinião dos outros, Maria disse, as lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. É a realidade. Eu nunca vou me encaixar no seu mundo, Lucas. Nunca vou ser suficiente. Você é mais do que suficiente, Lucas protestou desesperadamente. Você é perfeita. Não sou, Maria exclamou, todas as frustrações e inseguranças finalmente explodindo. Eu não sei qual garfo usar em jantares elegantes. Não falo outros idiomas, não conheço arte ou literatura clássica, não tenho conversas inteligentes sobre negócios ou política. Eu só sei fazer brigadeiros e lutar para sobreviver. Lucas tentou abraçá-la, mas ela se afastou. E você merece alguém melhor, ela continuou soluçando. Alguém que possa ser uma parceira de verdade, que entenda seu mundo, que possa te ajudar em vez de te atrapalhar. Maria, por favor. Não, Lucas, é melhor assim. É melhor para você, para sua família, para todos. E com essas palavras, Maria se levantou e saiu correndo na chuva, deixando Lucas sozinho no banco, completamente devastado e sem saber como consertar a única coisa na vida que realmente importava para ele.
Os 3 dias que se seguiram à saída de Maria na chuva foram os mais longos e dolorosos da vida de Lucas. Ele apareceu na praça nos horários habituais, esperando contra toda a esperança que ela mudasse de ideia e voltasse. Mas o espaço onde costumava ficar o carrinho azul e amarelo permanecia vazio, como um buraco em seu coração que crescia a cada hora que passava. Na manhã da quinta-feira, Lucas finalmente admitiu para si mesmo que Maria não voltaria. Ela havia tomado uma decisão e, conhecendo sua natureza determinada, sabia que ela não mudaria de ideia facilmente. Mas isso não significava que ele desistiria. Pelo contrário, pela primeira vez em sua vida, Lucas tinha algo pelo qual valia a pena lutar de verdade. Sua primeira parada foi no apartamento de Maria. Ele nunca havia estado lá antes, mas conseguiu o endereço através do sistema de cadastro de vendedores ambulantes da prefeitura, usando conexões da empresa do pai. O prédio era simples, com pintura descascada e escadas de concreto aparente. Mas Lucas subiu os 3 lances com determinação. Dona Conceição atendeu a porta, reconhecendo-o imediatamente pelos relatos detalhados que Maria havia feito ao longo das semanas. Seu rosto mostrava uma mistura de compreensão e proteção maternal. Ela não quer falar com você. Conceição disse gentilmente, mas com firmeza. E eu acho que é melhor assim, moço. Por favor, Dona Conceição, Lucas implorou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que tocou o coração da mulher mais velha. Só 5 minutos. Eu preciso que ela saiba que não vou desistir dela. Filho, Conceição suspirou, às vezes amar alguém significa deixar essa pessoa ir. Minha Maria está sofrendo muito. Ela passou os últimos 3 dias chorando, sem conseguir nem comer direito. Mas é exatamente por isso que preciso falar com ela, Lucas insistiu. Ela está sofrendo por causa de mentiras que outras pessoas plantaram na cabeça dela. Eu posso provar que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Conceição o estudou por alguns momentos, vendo algo nos olhos verdes do jovem que a fez reconsiderar. Ela está no quarto, mas se trancou lá e disse que não quer ver ninguém. E se eu esperar? Posso ficar aqui na sala até ela decidir sair? A persistência respeitosa de Lucas acabou comovendo Conceição. Ela o deixou entrar no apartamento modesto, onde ele se sentou no sofá desgastado e esperou pacientemente. 3 horas depois, Maria finalmente emergiu do quarto para beber água, surpreendendo-se ao encontrar Lucas ali. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. "Esperando a mulher que amo perceber que cometeu o maior erro da vida dela", Lucas respondeu suavemente, levantando-se do sofá. "Lucas, por favor." Maria começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Não, Maria. Desta vez quem vai falar sou eu, e você vai me escutar até o final", ele disse, sua voz firme, mas carinhosa. "Você quer saber a verdade sobre adequação social? Eu passei a vida inteira me sentindo inadequado no meu próprio mundo. Você quer falar sobre não saber qual garfo usar? Eu não sei como conversar com pessoas reais, como você faz todos os dias. Você domina habilidades que eu nunca vou ter." Maria o olhava em silêncio, surpresa pela intensidade em sua voz. "Você diz que não é suficiente? Maria, você é a pessoa mais corajosa, mais determinada e mais genuína que já conheci. Você levanta todos os dias às 5 da manhã para construir algo com as próprias mãos. Você cuida da sua mãe com um amor incondicional. Você trata cada cliente com respeito e carinho, independentemente de como te tratam de volta. Isso é muito mais valioso do que qualquer diploma ou conta bancária." Lucas deu um passo em direção a ela, seus olhos nunca deixando os dela. "E se você está preocupada em me atrapalhar, deixa eu te contar uma coisa. Antes de te conhecer, eu estava desperdiçando minha vida.
Acordava todos os dias, sem propósito, sem paixão, sem sonhos. Você me trouxe de volta à vida, Maria. Você me ensinou o que realmente importa. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Maria novamente, mas desta vez eram lágrimas de emoção, não de desespero. Mas sua família, ela sussurrou. Minha família vai ter que escolher, Lucas disse com uma determinação que ela nunca havia visto antes. Ou me aceitam com você, ou perdem um filho. E se me perguntarem se vale a pena, a resposta é sim. 1000 vezes sim. Naquele momento, Dona Conceição, que havia sido uma observadora silenciosa da conversa toda, decidiu intervir. Maria, minha filha, ela disse suavemente, eu criei você para ser corajosa, para lutar pelo que acredita. Esse rapaz veio aqui, esperou 3 horas só para falar com você e está disposto a enfrentar a própria família por sua causa. Se isso não é amor verdadeiro, eu não sei o que é. Maria olhou para a mãe, depois para Lucas e finalmente sentiu as barreiras que havia construído ao redor do coração começarem a desmoronar. Eu tenho tanto medo, ela admitiu em um sussurro. Eu também, Lucas confessou, estendendo a mão para ela. Mas prefiro ter medo com você do que estar seguro sem você. Maria olhou para a mão estendida por alguns segundos, que pareceram eternos, antes de finalmente entrelaçar seus dedos com os dele. O alívio no rosto de Lucas foi tão intenso que chegou a ser comovente. Não vai ser fácil, ela disse, sua voz ainda hesitante. Nada que vale a pena é fácil, Lucas respondeu, puxando-a para um abraço que parecia selar um pacto silencioso entre eles. Nos dias que se seguiram, Lucas provou suas palavras com ações. Primeiro, teve uma conversa final e definitiva com seus pais, onde deixou claro que sua escolha estava feita. A conversa foi tensa e dolorosa, com ameaças de deserdação de um lado e promessas de independência financeira de outro. Mas Lucas manteve-se firme. Vocês podem cortar minha mesada, podem me tirar da empresa, podem fazer o que quiserem, ele disse calmamente, mas não podem escolher por quem eu me apaixono, e não vou abrir mão da Maria. Roberto e Helena ficaram chocados com a determinação inabalável do filho. Esperavam que ele cedesse diante da pressão financeira, mas Lucas estava disposto a abrir mão de todos os privilégios por amor. E como você pretende se sustentar? Roberto perguntou com desdém. Você nunca trabalhou um dia sequer fora da empresa da família. Então está na hora de aprender, Lucas respondeu. E tenho uma ideia que pode beneficiar todos nós, se vocês estiverem dispostos a ouvir. Uma ideia de Lucas era ambiciosa e ao mesmo tempo brilhante. Ele havia observado Maria trabalhar por semanas, havia visto sua habilidade natural para vendas, sua paixão pelos doces e seu sonho de ter uma confeitaria própria. Mais do que isso, havia notado como os brigadeiros dela eram incomparavelmente superiores a qualquer doce similar que já havia experimentado. Eu quero abrir uma confeitaria boutique com Maria, ele anunciou. Não como caridade ou hobby, mas como um negócio sério. Ela tem o talento e a paixão, eu tenho conhecimento de gestão e capital inicial. Juntos, podemos criar algo realmente especial. A proposta inicialmente foi recebida com ceticismo total pelos pais, mas Lucas havia feito sua lição de casa. Apresentou um plano de negócios detalhado, pesquisa de mercado sobre o crescimento do setor de confeitarias artesanais, projeções financeiras realistas e estratégias de marketing. O mercado de doces gourmet está em expansão. Ele explicou mostrando gráficos e dados que havia compilado. E Maria tem um produto diferenciado, com qualidade superior. Com o posicionamento certo e investimento adequado, podemos criar uma marca forte. Roberto, apesar de todos os seus preconceitos, era acima de tudo um empresário experiente. E os números apresentados por Lucas eram convincentes.
Isso tudo pode parecer muito bonito no papel, Roberto disse finalmente. Mas você realmente acredita que pode fazer isso funcionar? Eu não acredito, pai. Eu sei. Lucas respondeu com uma confiança que surpreendeu a todos na sala, incluindo ele mesmo. A proposta gerou semanas de discussões tensas na família Mendes. Helena continuava irredutível em sua oposição, mas Roberto começou a ver possibilidades no projeto. Se Lucas realmente conseguisse transformar sua paixoneta em um negócio lucrativo, talvez houvesse esperança para o filho, afinal. Enquanto isso, Lucas compartilhava seus planos com Maria, que oscilava entre o entusiasmo e o terror de sonhar alto demais. Uma confeitaria de verdade? Ela perguntou, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e descrença. Com nome registrado, funcionários, tudo certinho? Tudo certinho, Lucas confirmou. Você seria a chefe confeiteira e sócia. Eu cuidaria da parte administrativa e financeira. Seria uma parceria real, em todos os sentidos. A ideia era tentadora, mas Maria ainda tinha reservas. E se não der certo? E se eu não for boa o suficiente para um negócio sério? Maria, seus brigadeiros são melhores que os de qualquer confeitaria de luxo que já visitei. Você tem um dom natural, Lucas insistiu. Além disso, estaríamos juntos nisso. Se der errado, damos errado juntos. Se der certo, damos certo juntos. A oportunidade de transformar seu sonho em realidade era quase irresistível, mas Maria precisava de tempo para processar todas as implicações. Estava claro que aceitar a proposta significaria entrelaçar sua vida com a de Lucas de forma ainda mais profunda e definitiva. A decisão veio 2 semanas depois, durante uma conversa com Dona Conceição. Sua mãe, que havia observado silenciosamente todo o drama emocional das últimas semanas, finalmente deu sua opinião. Minha filha, ela disse enquanto tomavam café na cozinha pequena, eu passei a vida inteira com medo de sonhar alto, com medo de não ser boa o suficiente, de não merecer coisas boas. E sabe onde isso me levou? A uma vida de limitações que passei para você como herança. Maria olhou para a mãe, surpresa com a reflexão. Você tem uma chance de quebrar esse ciclo. Conceição continuou. Esse rapaz te ama de verdade. Isso qualquer pessoa pode ver. E mais do que isso, ele acredita em você. Talvez seja a hora de você acreditar em si mesma também. As palavras da mãe foram o empurrão final que Maria precisava. No dia seguinte, ela procurou Lucas na praça, onde tudo havia começado, e disse as palavras que ele estava esperando ansiosamente ouvir. Eu aceito, ela disse simplesmente. A confeitaria, a parceria, tudo, eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Lucas naquele momento foi mais brilhante que o sol que finalmente havia aparecido após dias nublados. Os meses que se seguiram foram de trabalho intenso e emoções intensas. Lucas se provou um parceiro de negócios dedicado e competente, tratando Maria como uma verdadeira sócia e respeitando suas opiniões sobre todos os aspectos da confeitaria. Eles encontraram um ponto comercial perfeito em Pinheiros, um bairro em ascensão que misturava tradição e modernidade. Doce Encontro, o nome escolhido para a confeitaria, foi resultado de uma decisão conjunta que representava não apenas o local onde se conheceram, mas também a doçura que trouxeram à vida um do outro. Roberto, impressionado com a seriedade e competência que Lucas demonstrava no projeto, gradualmente começou a apoiar o empreendimento. Helena demorou mais para aceitar, mas quando viu a felicidade genuína no rosto do filho e o sucesso crescente da confeitaria, começou a suavizar sua oposição. O momento decisivo chegou 6 meses após a abertura da Doce Encontro, quando a confeitaria foi escolhida para fornecer doces para um evento beneficente que Helena organizava anualmente.
Era uma chance de Maria mostrar seu talento para a sociedade da qual Lucas fazia parte, mas também um teste crucial de aceitação. A noite do evento chegou carregada de expectativas e nervosismo. Maria havia passado dias preparando uma seleção especial de doces, incluindo versões sofisticadas de seus brigadeiros tradicionais. Lucas estava ao lado dela, oferecendo apoio e encorajamento. "Lembra da primeira vez que nos vimos?" ele perguntou, enquanto ela arrumava os últimos detalhes da apresentação dos doces. "Você estava chorando na chuva, achando que ninguém valorizava seu trabalho." Maria sorriu, lembrando-se daquele dia que agora parecia tão distante. "E você apareceu do nada e comprou todos os meus brigadeiros. E hoje você está prestes a impressionar 300 pessoas da alta sociedade paulistana com esses mesmos brigadeiros", Lucas disse com orgulho, "mostrando para todo mundo o que eu sempre soube, que você é extraordinária." O evento foi um sucesso absoluto. Os doces de Maria foram elogiados por todos os presentes, incluindo críticos gastronômicos e socialites influentes. Mas o momento mais especial da noite aconteceu quando Helena se aproximou de Maria ao final do evento. "Minha cara", Helena disse, sua voz desprovida da frieza que sempre havia caracterizado suas interações anteriores. "Preciso admitir que estava errada sobre você. Seus doces são realmente excepcionais e posso ver por que meu filho se apaixonou. Não apenas por seus talentos, mas por quem você é." Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Obrigada, dona Helena. Isso significa muito para mim." "Pode me chamar apenas de Helena", a mulher mais velha disse, com um sorriso que, pela primeira vez, era genuinamente caloroso. "Afinal, em breve seremos família." A observação deixou Maria confusa por um momento, até perceber que Lucas havia se aproximado por trás dela. Quando se virou, encontrou-o ajoelhado, segurando uma pequena caixa de veludo azul. "Maria Fernanda dos Santos", ele disse, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. "Você transformou minha vida de todas as formas possíveis, me ensinou o valor do trabalho honesto, o significado do amor verdadeiro e a importância de lutar pelos nossos sonhos. Seria para mim a maior honra se você aceitasse se casar comigo." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos aplausos espontâneos de todos os presentes no evento. Maria olhou ao redor, vendo rostos sorridentes e aprovadores, onde antes esperaria encontrar julgamento e preconceito. "Sim", ela disse, sua voz mal audível de tanta emoção. "Claro que sim." O anel, simples mas elegante, escolhido por Lucas especialmente para refletir a personalidade de Maria, deslizou perfeitamente em seu dedo. Enquanto eles se abraçavam e se beijavam no meio dos aplausos, Maria sentiu que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima na mesma praça onde se conheceram, com o carrinho original de brigadeiros servindo como mesa de doces. Dona Conceição, radiante em um vestido novo que Helena havia insistido em comprar para ela, dançou com Roberto, que havia se revelado surpreendentemente charmoso e atencioso. A doce encontro continuou prosperando, expandindo para 2 novas filiais nos anos seguintes. Maria desenvolveu uma linha de doces gourmet que se tornou referência na cidade, enquanto Lucas descobriu sua verdadeira vocação como empreendedor social, sempre procurando formas de ajudar outros pequenos negócios a crescerem. Mas mais importante que qualquer sucesso profissional foi a família que construíram juntos. Uma família baseada no respeito mútuo, no apoio incondicional e na certeza de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, quando 2 pessoas estão dispostas a lutar por ele. E assim, a jovem vendedora de brigadeiros que chorava sozinha na chuva e o herdeiro perdido em sua vida sem propósito encontraram um no outro não apenas o amor,
mas também suas verdadeiras identidades e o significado real da felicidade. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais e que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam até nós quando menos esperamos. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários suas próprias experiências com encontros inesperados que mudaram sua vida. Porque todos nós temos uma Maria e um Lucas dentro de nós, esperando pelo momento certo de se encontrarem.